Olá, meus amigos! Hoje nós iremos fazer uma grande revisão, uma retrospectiva de tudo de mais importante que aconteceu no ano de 2022 em direito do trabalho e direito processual do trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Andrade, eu sou procurador do Distrito Federal, coordeno cursos aqui no Aprovação PGE e você pode me seguir no @prof.gustavoandrade lá no Instagram. Eu fiquei com a honra de, nessa cerca de 1 hora e 1 hora e meia, trazer para você um conteúdo de grande valor. Nós iremos tratar dos julgados mais importantes do STF e TST e também das alterações legislativas mais importantes que ocorreram no ano de 2022 em direito do trabalho e processo do trabalho. Mas, antes de começar, eu gostaria aqui de apresentar para você duas obras das quais eu sou coautor. Eu sou coautor do livro Direito e Processo do Trabalho para a Advocacia Pública, pela editora Juspódio, juntamente com o professor Felipe Fernandes e a professora Raquel Gouveia. Essa obra, nesse exato momento, está esgotada, mas nós estamos atualizando ela para a 4ª edição. E também da obra Informativos Trabalhistas para a advocacia pública. Se você está aqui focado nos concursos para a advocacia pública, todos os editais que estão para sair nos próximos anos, em 2023, eu aconselho que você estude essas obras porque elas podem te ajudar bastante. Vamos lá, pessoal. Iniciando aqui a nossa aula, a nossa retrospectiva em Direito Processual do Trabalho. Eu vou, antes de iniciar de fato, explicar como é que eu organizei essa aula. Eu acho que é muito importante a gente já definir para o nosso aluno como ela foi organizada, porque aí você vai conseguir sistematizar melhor o seu raciocínio. Eu peguei os principais pontos do ano em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho e brevemente irei tratar sobre todos eles. Mas antes de adentrar nisso, antes de começar ponto a ponto, eu irei elencar todos os pontos que eu irei tratar na aula. Então você já vai ter uma visão geral de tudo que foi mais importante e depois, ao longo dessa 1 hora, 1 hora e meia de aula, você pode muito bem ir se atualizando com a nossa retrospectiva. Então, vamos lá. A visão geral já foi dada, eu vou agora passar para você tudo que foi de importante. Alterações mais relevantes em direito do trabalho. Nós tivemos 3 alterações, pessoal, relativo a fontes do direito do trabalho. E aqui a gente tem que já abrir um parêntese que a gente tenta categorizar da melhor forma possível, mas, obviamente, tem temas que eles são relacionados com mais de um ponto na matéria. Então, às vezes, você vai ter algo que se relacione à fonte do direito do trabalho, fontes do direito processual do trabalho, normas coletivas. Então, aqui foi uma categorização na medida do possível. Fontes, a gente teve o tema 1046 julgado pelo STF, teve a DPF 323 julgada também pelo STF, teve a arguição de inconstitucionalidade 696 de 2012 julgada nesse caso pelo TST. Quarto tema que nós iremos tratar aqui na nossa aula é sobre direito coletivo, que é o tema 639 do STF. Nós tivemos 2 julgados relevantes a respeito de remuneração que se relaciona com o salário mínimo, no tema 900 do STF e nas ADPF 53, 149 e 171. Por fim, nós tivemos um julgado importante sobre proteção da maternidade, na ADI 6327, julgado relativo a reenquadramento de servidor público, tema 1157 do STF, alteração legislativa importante a respeito do teletrabalho pela Lei 14.442, julgado relevantíssimo a respeito das férias na DPF 501, que se relaciona com a súmula 450 do TRT. E com relação a direito processual do trabalho, nós iremos tratar sobre juros e correção monetária envolvendo a fazenda pública, tudo isso numa visão mais ampla que eu estou passando aqui para vocês. Então vocês já percebem que nesse ano de 2022, já para você ter uma sistematização melhor do que nós iremos tratar, nós tivemos muito mais
alterações relevantes, julgados relevantes relacionados ao direito material do trabalho do que propriamente ao direito processual do trabalho. Sempre lembrando, né, que o direito do trabalho é uma matéria muito vibrante, porque ela tem muitas alterações e muito provavelmente nos próximos anos, né, com a mudança de governo, nós teremos também novas alterações no direito do trabalho. Sem mais delongas, vamos agora iniciar a nossa revisão, a nossa retrospectiva. Pessoal, primeiro tema relacionado às fontes do direito do trabalho, tema 1046 do STF. Mas antes de entrar propriamente dito nesse julgado, é bom a gente fazer uma revisão a respeito de quais são os instrumentos coletivos que o direito do trabalho dispõe para regular as relações trabalhistas. Nós temos o acordo coletivo, né, que é um instrumento firmado entre sindicato da categoria profissional e uma ou mais empresas. Então aqui é do lado um sindicato e do outro empresas. Já a convenção coletiva é um instrumento firmado entre sindicato da categoria profissional e o sindicato da categoria econômica. E aqui é sempre bom a gente lembrar que com a reforma trabalhista ocorrida, houve uma valorização maior do acordado sobre o negociado. E o que é que significa o acordado ou negociado sobre o legislado? E o que é que significa isso? Que deu uma prevalência para que os principais atores da relação trabalhista, que são o empregado, o empregador e os seus respectivos sindicatos, aquela relação entre eles, aquele negociado prevalecesse acima da legislação. E aqui a gente coloca que o acordo coletivo ele acabou sendo mais amplo do que a própria convenção coletiva. Então a reforma trabalhista alterou a redação do artigo 620 da CLT de modo a deixar expresso que os acordos coletivos prevalecerão sobre as convenções coletivas. Assim, independentemente de ser a condição mais favorável ou não, prevalecerá o acordo. E a gente sabe que uma das máximas do direito do trabalho, uma das máximas interpretativas do direito do trabalho é justamente o princípio da condição mais favorável. Mas aqui, com a reforma trabalhista, houve essa diferenciação. Então, o acordo coletivo, aquilo que for acordado entre o sindicato e uma empresa, vai prevalecer sobre o acordo firmado entre um sindicato de uma categoria profissional e o sindicato de uma categoria econômica. E isso se explica porque o acordo ele é mais próximo, então você tem um sindicato tratando diretamente com uma empresa. Então, em razão disso, você vai ter uma maior aproximação e uma definição de uma regra mais específica. Esse é o sentido. Mas vamos lá, dando sequência, a gente está aqui ainda só na nossa parte introdutória. E, como eu já falei, a reforma trabalhista ela trouxe essa novidade. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre. Então, aqui eu não vou colocar a relação que a CLT elenca, porque você pode muito bem ler no seu vade-mecum, na sua legislação. Mas a regra geral é que, com a reforma trabalhista, houve a prevalência do negociado sobre o legislado. Então, a gente tem aqui a convenção coletiva e o acordo coletivo está acima da lei, tem prevalência sobre a lei. Ocorre que esse tema foi levado ao STF. E o que é que o STF entendeu sobre essa questão? E aqui a gente já entra diretamente no nosso primeiro ponto da retrospectiva. Ele, ao julgar o agravo em recurso extraordinário 121633, definiu o tema 1046 do STF, que é o nosso primeiro tema de revisão, e ele fixou a seguinte tese: são constitucionais os acordos e as convenções coletivas, ao considerarem a adequação setorial negociada. Essa expressão é importantíssima, é justamente aquilo que eu falei, que é o setor se adequando numa negociação. Pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens
compensatórias, ou seja, você pode fazer uma limitação ou um afastamento de um direito trabalhista sem a necessidade de uma compensação. Essa é a primeira regra importante aqui da tese do STF, porque era muito comum que quando houvesse uma negociação, se eu estava retirando um direito do trabalhador, eu teria que compensar dando com a outra mão um outro direito. O que é a primeira coisa que o STF fala? Aqui, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, ou seja, não preciso compensar essa limitação ou afastamento do direito. Mas aqui é a cereja do bolo. Desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Ou seja, o STF ele fala que a baliza, a limitação específica da negociação coletiva, seja através de um acordo ou uma convenção coletiva, são os direitos indisponíveis. E quais são esses direitos indisponíveis que a gente pode citar? Você vai encontrar diversos na Constituição Federal, principalmente em seu artigo 7º. Tranquilo? Dando sequência aqui no nosso tema número 2 da nossa retrospectiva, e aqui, pessoal, voltando aqui, por ser uma retrospectiva de 1 hora, 1h30, obviamente ela vai ter que ser uma aula um pouco mais acelerada. Não vou conseguir descer aqui nos pormenores de todos os temas, porque o objetivo não é esse. O objetivo é que você tenha uma visão ampla. Você, depois dessa aula, você vai ter todos os slides com todas as referências para você reler e reassistir as aulas. E também você vai conseguir, a partir dos dados que estão nos slides, em querendo se aprofundar. Eu aconselho que você jogue no Google, tema 1046, você vai encontrar o acórdão do STF, a notícia do STF, e aí você consegue aprofundar. Mas o meu objetivo aqui é, de uma forma geral, mostrar os temas que foram mais importantes nesse ano de 2022, para que você tenha um conhecimento suficiente neles, mas que, em querendo, você possa aprofundar, tá bom? Voltando aqui para o nosso tema número 2, fontes e o que foi que aconteceu na arguição de descumprimento de preceito fundamental 323. Foi justamente analisado a relação entre as normas coletivas e a sua ultraatividade. Professor, o que é que vem ser a ultraatividade de uma norma coletiva? É muito simples. Uma norma coletiva, ela é criada para ficar vigente durante determinado tempo. Ela fica valendo durante determinado tempo. Mas o que é que acontecia? Na Justiça do Trabalho, existia a interpretação do TST de que essas normas que foram acordadas para valer durante determinado tempo, elas se fixavam ao contrato de trabalho, e independentemente do prazo de vigência do acordo da convenção coletiva, ela só poderia ser retirada através de outra negociação coletiva. Era esse o teor da súmula 277 do TST. As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva. Então, o que acontecia? O empresário, o empregador, o sindicato, ele fazia uma negociação coletiva, firmava-se um acordo ou uma convenção de que determinado direito seria concedido aos trabalhadores, aos empregados durante 1 ano, 2 anos, mas o TST dizia que, nesse caso, essas normas, por serem mais benéficas, elas se fixavam ao contrato individual do trabalho. Se você olhar num primeiro prisma, numa primeira visão, isso seria muito bom para o trabalhador. Mas se você olha no longo prazo, o que é que acontece? Você desestimula a negociação coletiva e, ao fim e ao cabo, acaba-se que não tendo nenhuma negociação coletiva, nenhum benefício ou vantagem acaba sendo concedida, vindo a ser concedida, no exemplo que eu estou dando, aos trabalhadores. E, em razão disso, a própria reforma trabalhista, ela alterou essa previsão. O que é que ela falou? A reforma trabalhista, no seu artigo 614, parágrafo 3º, disse que é vedada essa outra atividade. Não será permitido estipular durante a
duração de convenção ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a outra atividade. Ou seja, a regra da reforma trabalhista é que o acordo ou convenção coletiva não vai poder durar mais de 2 anos e também ela não terá outra atividade. Mas, professor, a reforma trabalhista já tem um tempo. Por que você está falando isso na nossa retrospectiva de 2022? Por um motivo. O tema foi levado ao STF justamente porque existia esse debate antes mesmo da reforma trabalhista, no qual, nesse debate, se questionava essa validade da súmula do TST que previa essa outra atividade. E o que foi que o STF entendeu? Vamos lá para o próximo slide. O STF, por maioria, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, de modo a declarar a inconstitucionalidade da súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, assim como a inconstitucionalidade de interpretações de decisões judiciais que entendam que o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, autoriza a aplicação do princípio da outra atividade de normas de acordos e convenções coletivas, tudo nos termos do relator. O que aconteceu aqui? O STF, pessoal, falou que mesmo antes da reforma trabalhista, mesmo antes da alteração legislativa, a ultratividade não deve prevalecer. Então, se você tem aí ações na Justiça do Trabalho que questionavam essa ultratividade ou não das normas referentes a períodos anteriores à reforma trabalhista, fique atento porque essa ultratividade não é possível. E esse foi justamente o entendimento do STF. Agora, a gente segue aqui para o nosso tema de número 3. E aqui eu já trago para vocês, pessoal, um julgado do Tribunal Superior do Trabalho, no qual ele analisa um dos pontos da reforma trabalhista. Como é que acontecia? O que acontecia antes da reforma? Antes da reforma trabalhista, para que houvesse a edição de uma súmula ou uma orientação jurisprudencial pelo TST, o regramento estava previsto no regimento interno do próprio TST, ou seja, era o Poder Judiciário, nesse caso a Justiça do Trabalho, através do seu órgão máximo, o Tribunal Superior do Trabalho, que definia as regras para se criar súmulas ou se alterar súmulas e OJs. A reforma trabalhista, ela veio a alterar essa situação. O que é que ela fez? Ela meio que amarrou, ela meio que freou a atuação do TST com relação à criação de súmulas e OJs, justamente porque é através desses instrumentos, das súmulas e OJs, que o STF acaba por legislar em direito do trabalho, estabelecendo novas regras que venham a ser aplicadas no direito material do trabalho e também no direito processual do trabalho. Então eu vou colocar aqui na tela para que você tenha essa visão de como era e como ficou. Olha como era muito mais simples antes da reforma. Artigo 702, a linha F da CLT. Ao Tribunal Pleno, órgão máximo do TST, compete estabelecer súmulas de jurisprudência uniforme na forma prescrita no seu regimento interno. E o regimento interno, pessoal, como vocês sabem, ela é uma normativa administrativa do tribunal. Ela não depende da atuação do Poder Legislativo, do Congresso, para ser editada. É o próprio tribunal que estabelece o seu regimento interna corporis. E depois da reforma, ao Tribunal Pleno compete, olha como a regra ficou muito mais dificultosa de alteração, estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme pelo voto de pelo menos 2/3 dos seus membros, caso a matéria já tenha sido decidida de forma idêntica por unanimidade, em no mínimo 2/3 das turmas, em pelo menos 10 sessões diferentes em cada uma delas, podendo ainda, por maioria de 2/3 dos seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir da sua publicação no Diário Oficial. Então aqui a reforma trabalhista trouxe 2 pontos muito importantes. Primeiro, um quórum mínimo e uma condicionante, um quórum mínimo de pelo menos 2/3 dos membros,
e a condicionante, a matéria já ter sido decidida de forma idêntica, por unanimidade, o que é difícil, em no mínimo 2/3 das turmas em pelo menos 10 sessões diferentes, e aqui ele estabelece a possibilidade de modulação dos efeitos. Pois bem, o tema foi levado ao TST. E o que é que o TST entendeu na arguição de inconstitucionalidade 696-25 de 2012? Porque foi julgado nesse processo. O TST, pessoal, entendeu que ele declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que modificaram os critérios para a criação ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência do TST. Para o TST, essas alterações introduzidas pela reforma trabalhista violam as prerrogativas dos tribunais no exercício de sua autonomia administrativa, elaborem seus próprios regimentos internos e, por conseguinte, os requisitos de padronização da jurisprudência. Em último caso, aqui estaria havendo uma interferência do poder legislativo sobre o poder judiciário em questão interna. Na visão do TST, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, não poderia estabelecer regramentos minuciosos do regimento de uniformização de jurisprudência, pois caberia ao regimento interno do TST, na sua autonomia administrativa, assim fazê-lo. Então, nesse ponto número 3, o que é que você tem que ter em mente? Fixe na sua mente de que, para o TST, a regra da reforma trabalhista, que acaba por amordaçar, por diminuir a possibilidade de criação de súmulas e OJs pelo TST, foi considerada inconstitucional pelo próprio TST. Porque o seu examinador ele pode vir a dizer que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E não é verdade. Isso foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Superior do Trabalho. Seguimos atentos aqui na nossa retrospectiva 2022. Entraremos agora no nosso ponto de número 4, relativo a direito coletivo, e um tema muito importante, de número 638, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O questionamento que eu trago para vocês, meus colegas, é o seguinte: pode uma empresa realizar a dispensa em massa de trabalhadores sem a participação prévia dos sindicatos? Imagine uma empresa calçadista, uma empresa que tenha inúmeros funcionários, uma rede de restaurantes, como aconteceu recentemente na pandemia, resolve fazer uma demissão em massa. E o empregador resolve que, em razão das condições econômicas, em razão das suas expectativas financeiras, etc., políticas, ele irá dispensar cerca de 1.000, 2.000, 5.000 funcionários de uma vez só. A pergunta é: para que isso ocorra, é necessário a atuação dos sindicatos, ou ele pode, por livre e espontânea vontade, fazer esse desligamento, essas rescisões contratuais? A dispensa em massa, ela pressupõe a atuação dos sindicatos, porque a gente sabe muito bem que uma dispensa no contrato individual não precisa. Mas se for uma dispensa em massa, o tema chegou ao STF. E o que é que o STF entendeu? Que a participação dos sindicatos é fundamental. Olha aqui a pergunta: pode uma empresa realizar a dispensa em massa de trabalhadores sem a prévia participação de sindicatos? Não, não, não. É necessária a atuação dos sindicatos. E quais foram os fundamentos do STF no julgamento do tema 638? Primeiro deles, a função social. Segundo o STF, a participação de sindicatos nessas situações pode ajudar a encontrar soluções alternativas ao rigor das dispensas coletivas, evitar a incidência de multas e contribuir para a recuperação e crescimento da economia e para a valorização do trabalho humano, cumprido de modo efetivo a sua função social. Então,
O primeiro ponto que o STF destacou, pessoal, é que a participação do sindicato ela pode ser benéfica. Ela pode trazer ao próprio empregador visões que o empregador não estava conseguindo ter. Então, quando se senta numa mesa de negociação, antes de fazer uma dispensa em massa, o sindicato pode dar algumas sugestões para que se evite as demissões em massa, as rescisões em massa, né? E continue ocorrendo a atividade laboral da empresa, valorizando o trabalho humano e também a função social da própria empresa, né, que é gerar riqueza, através da geração de riqueza, acabar redistribuindo a riqueza, porque ela tira de um lado e acaba dando para os trabalhadores do outro. E seria, vamos pensar assim, muito melhor tentar a continuidade da empresa do que uma rescisão em massa. Então, essa foi a primeira visão do STF. E o STF pontuou algo importantíssimo que pode ser cobrado na sua prova, que a intervenção do sindicato, ela é diferente da autorização. Não se quer dizer aqui, pessoal, que para que o empregador faça a rescisão em massa, ele irá precisar da autorização do sindicato. Não é isso. A intervenção do sindicato, ela tem uma, digamos assim, uma força menor. Ele vai intervir para dialogar, tentar negociar, evitando sim a demissão em massa. Mas isso não significa que para que venha a ocorrer essa demissão em massa, tenha necessariamente que ocorrer uma autorização, ou seja, o empregado ele não fica na mão do sindicato dos trabalhadores, não é uma autorização, mas é necessária que antes de se tomar uma medida tão drástica, que é uma demissão coletiva, uma rescisão de contratos de trabalho de diversos trabalhadores, haja o diálogo entre a empresa e entre a entidade sindical. Lembrando mais uma vez, pessoal, que não é autorização. Para o STF não precisa de autorização. O STF decidiu então que a intervenção sindical, olha aqui a palavra, prévia, é exigência procedimental imprescindível. É uma exigência no procedimento, para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde, é o que eu falei, com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo. E aqui a gente faz um paralelo que, nos casos de celebração de acordos de negociação coletiva, é necessária previamente uma autorização, quando a gente vai fazer um dissídio coletivo, uma autorização das partes, mas não é disso aqui que se está tratando. Se está tratando apenas de uma intervenção sindical, sendo uma exigência procedimental, que não se confunde com a autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo. Não. E aqui fica muito claro que é apenas um procedimento prévio, uma exigência no procedimento. Não significa que vai ser necessária uma autorização prévia, muito menos que para que ocorra a rescisão em massa, a demissão em massa, seja necessário firmar um acordo ou convenção coletiva. Ok? Dando sequência aqui, vamos entrar agora no nosso tema de número 5, relacionado à remuneração, salário mínimo, e o julgado do tema 900 do STF. Aqui, pessoal, a gente sabe muito bem que a gente está tratando de direito do trabalho e processo do trabalho. Mas é muito importante que a gente sempre tenha uma visão ampla e a gente possa tratar de alguns aspectos relacionados aos servidores públicos, justamente porque a nossa disciplina aqui é trabalho e processo do trabalho, com olhos voltados para os concursos da advocacia pública. E às vezes o seu examinador, ele ou tenta saber, ou ele tenta lhe confundir, ou ele quer saber se você consegue ter essa visão holística, essa visão ampla da relação do direito do trabalho, direito processual do trabalho e administração pública. E o tema servidores públicos é um tema de interseção muito forte com o direito administrativo e o direito do trabalho. Por isso que eu escolhi esse tema aqui para ser o nosso tema de número 5 na nossa retrospectiva 2022.
E o questionamento da vez é: pode o servidor público que labore em regime de jornada reduzida ter como remuneração valor inferior ao salário mínimo? Imagine a seguinte situação: determinada lei do estado, do município ou da União estabelece que para determinados cargos a jornada será reduzida, e em razão da jornada ser reduzida, não sei, de 40 horas semanais, a remuneração será inferior ao salário mínimo. O tema chegou ao STF e a indagação é possível que, em razão da jornada de trabalho ser reduzida, determinado servidor público receba uma remuneração inferior ao salário mínimo? O que é que o STF entendeu? O STF entendeu, pessoal, que não. Olha só, os fundamentos. O artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal garante o direito fundamental ao salário mínimo, capaz de atender às necessidades básicas dos trabalhadores e às de sua família. E tal direito é extensível aos servidores públicos por força do artigo 39. Então, pessoal, o salário mínimo, como a gente sabe, ele visa atender às necessidades básicas. E aqui a gente está falando de uma relação de trabalho, né? Um servidor público que está trabalhando para o poder público e ele estaria recebendo um salário inferior ao mínimo. Então, de forma indireta, ele não está tendo uma remuneração. O próprio poder público, que há de ser um defensor dos direitos fundamentais, não está dando a ele uma remuneração apta a atender às suas necessidades básicas, o que acaba sendo um contrassenso. E um dos detalhes do julgado que foi analisado pelo STF foi justamente que os cargos desses servidores, por ser sendo de atividades que não possibilitam a acumulação de cargos, então dessa forma ele não conseguiria acumular cargos e assim ele não teria nem a chance de chegar ao salário mínimo. Reformulando aqui, ele estaria preso ao salário mínimo, a um valor inferior ao salário mínimo, de forma indefinida, porque o cargo que ele ocupa não permite a acumulação de cargos. Então, ele estaria trabalhando em jornada reduzida, não poderia ter a acumulação com outro cargo público, caso ele fizesse concurso público, ele teria que optar, e em razão disso, a remuneração dele sempre seria inferior ao salário mínimo. E o último fundamento do STF é que a administração pública deve arcar com os ônus de suas escolhas. Então, se a administração pública, se o poder público resolveu por editar uma norma e criar um cargo cuja a jornada é reduzida e ele coloca uma remuneração inferior ao salário mínimo, ele vai ter que arcar com os ônus de sua escolha. Ele não poderia colocar um salário inferior ao mínimo. Ele quer colocar a jornada reduzida? Ok, você pode colocar, mas você vai ter que pagar o salário mínimo, pelo menos, um direito fundamental previsto ali no artigo 7º da Constituição Federal. Tranquilo? Trouxe aqui a ementa porque ela é muito valiosa, ela tem diversas informações valiosas. Vamos ler aqui comigo para que você fixe. O pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo ao servidor público civil que labora em jornada de trabalho reduzida contraria o disposto no artigo 7º, inciso 4º e no artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal. E também aqui nas bases principiológicas, ao valor social do trabalho, ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial e ao postulado da vedação dos retrocessos dos direitos sociais. Porque, em último caso, pessoal, quando o poder público está remunerando inferior ao salário mínimo, ele acaba descumprindo o valor social do trabalho, o princípio da dignidade da pessoa humana, mínimo existencial, e acaba sendo um retrocesso. Por que um retrocesso, professor? Porque uma das grandes conquistas, né, sociais dos trabalhadores foi justamente o estabelecimento de um salário mínimo, que é aquela remuneração básica que qualquer trabalhador deve ter. Tranquilo? Restrição inconstitucional ao direito fundamental imposta por lei municipal por conflitar com o disposto no artigo 39, parágrafo 3º da Carta da República, que estendeu o direito fundamental ao salário mínimo aos servidores públicos. A própria Constituição fala que é direito fundamental
aos servidores públicos o salário mínimo, sem nenhum indicativo de que esse poderia ser flexibilizado, pago a menor, mesmo em caso de jornada reduzida, ou previsão em legislação infraconstitucional. Ou seja, a Constituição Federal não dá espaço para essa remuneração inferior ao salário mínimo. Lidos em conjunto, outro intuito não se extrai do artigo 7º e do artigo 39, que não a garantia do mínimo existencial para os integrantes da administração pública, direta e indireta, com a fixação de patamar remuneratório admissível nos quadros da administração pública. E aqui a tese de repercussão geral, que muito provavelmente estará em sua prova. É defesa o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida. Pessoal, aqui eu só quero abrir um parênteses. Aqui nós estamos falando de remuneração em razão de um vínculo estatutário de trabalho. Mas existem situações em que a administração pública acaba por, lato sensu, numa visão geral, remunerar, dar determinados valores a determinadas pessoas que estão trabalhando, que podem ser inferior ao salário mínimo, porque não se trata de uma relação trabalhista. Eu vou dar aqui, por exemplo, a relação do trabalho do preso. Apesar de a gente estar falando ali do trabalho do preso, ali não se trata de uma relação trabalhista. É um cumprimento de pena no qual o preso está trabalhando para reduzir, né, o seu tempo de pena. Então ali não é uma relação trabalhista. Então, em razão disso, a administração pública, quando acaba por se valer do labor, eu vou utilizar essa palavra, do labor do preso, ali não se configura uma relação trabalhista. E em razão disso, essa remuneração, esse valor que é pago, essa contraprestação ao detento, ela pode sim ser inferior ao salário mínimo, porque ali nós não estamos falando de relação trabalhista. Então, muito cuidado, porque o seu examinador ele pode fazer um paralelo entre essas situações, entre o julgado do STF que fala que não pode a remuneração inferior ao salário mínimo para o servidor público civil, com essa questão do preso. Então, fique muito atento, porque são situações diferentes que, obviamente, necessitam de soluções diferentes, tranquilo? Vamos lá agora para o nosso tema de número 6, ainda falando sobre remuneração, salário mínimo. E agora nós iremos falar a respeito das bases de cálculos de pisos salariais de categorias profissionais. E aqui é direito do trabalho na veia. Imagine que uma norma defina que o piso salarial de determinada categoria são X salários mínimos. 2, 3, 4, 5, 6 salários mínimos. Não importa. A alteração do salário mínimo importará em reajuste automático do aludido piso salarial? Volta aqui comigo para eu te explicar qual é a indagação, para a gente ficar aqui na mesma página. Vamos dizer que determinada lei que trate sobre o piso salarial do técnico em enfermagem, estou chutando aqui, viu, pessoal? Estabeleça que o piso salarial é de 10 salários mínimos. E vamos dizer aqui, para ficar mais fácil na nossa matemática, que o salário mínimo está R$1.000 fechados. Qual é o piso salarial dessa categoria? R$10.000, porque são 10 salários mínimos. Vamos dizer que no próximo ano o salário mínimo mude para R$1.500. Isso importará na alteração do piso salarial dessa categoria. E aqui a gente cabe recordar que a indexação de valores ao salário mínimo, ela gera um fluxo inflacionário e acaba, por em último caso, fluxo inflacionário, pessoal, aqui até para abrir um parêntese para a gente se compreender melhor, vai fazer com que as coisas fiquem mais caras, porque quando eu falo que eu atrelei algo ao salário mínimo, quando o salário mínimo aumenta, o preço dos serviços, dos produtos também irá aumentar. Por quê? Se é o empregador, se é a empresa que paga os salários mínimos e ela vê que ela vai ter um custo maior ao pagar o salário que está, vamos dizer, em tese atrelado ao salário mínimo, qual é a consequência lógica do empresário? Aumentar o valor dos produtos e dos serviços para fazer frente a essa
esse novo custo adicional. Então é justamente por isso que a Constituição Federal ela veda essa indexação ao salário mínimo, porque ela não quer que haja um surto inflacionário. A lógica de se vedar a indexação é essa. Mas aqui a gente está com a nossa indagação. Essa alteração do salário mínimo, ela vai importar na alteração do piso salarial? O que é que o STF entendeu? O STF entendeu que não. O fundamento. A vedação da vinculação ao salário mínimo visa impedir que ele seja utilizado como fator de indexação da economia, evitando com isso aquilo que eu falei, a espiral inflacionária resultante do reajuste automático das verbas trabalhistas e parcelas remuneratórias no serviço público e na atividade privada. Recapitulando, para você pegar a lógica do raciocínio e entender por que ele não pode ser um fator, né? Essa vinculação não pode existir. Por quê? O empresário ele vai ter que arcar com esse custo adicional. Para isso, ele vai aumentar os preços. Quando ele aumenta os preços, ele começa um surto inflacionário no país e todos os surtos inflacionários acabam gerando crises econômicas. Então, em último caso, está ocorrendo aqui uma proteção do sistema econômico pela própria Constituição Federal. Lembrando que a função econômica ela também é um direito fundamental previsto na Constituição Federal. Beleza, pessoal? Mais especificamente, só que aqui tem um detalhe. Apesar de não ser possível a vinculação ao salário mínimo, tem um detalhe. O STF tem entendido que o texto constitucional não veda pura e simplesmente a utilização do salário mínimo como mera referência pragmática. Segundo ela, a Corte, segundo aqui a ministra, que eu retirei da notícia do STF, em diversas ocasiões reconheceu a compatibilidade com a Constituição de normas que utilizam o salário mínimo como parâmetro de fixação de valores, desde que respeitada a vedação à indexação financeira para reajustes futuros. Pessoal, aqui é o detalhe importante. Eu não posso vincular, mas uma vez que se tenha criado uma regra que é de 10 salários mínimos, 5 salários mínimos, a gente pega aquela referência econômica do salário mínimo em determinado momento e fixa aquele valor como um referencial, como um piso salarial, por exemplo. E eventuais alterações futuras do salário mínimo não vão alterar aquele valor que foi fixado. Foi justamente a forma que o STF, ao interpretar esse conflito entre a vedação à indexação e as normas que estabeleciam parametrizando com o salário mínimo, foi justamente essa harmonia, essa interpretação que o STF deu para conseguir harmonizar essas normas, fazer a interpretação conforme a Constituição. Então, a Constituição veda essa fixação. Se o legislador fixou, a gente vai interpretar não que vai haver uma alteração, um reajuste automático futuramente, mas que foi fixado aquele valor referencial no passado e a partir dali pode haver ou não reajustes, mas não relacionados automaticamente ao salário mínimo. E aqui a regra, pessoal, ficou da seguinte forma, para vocês visualizarem melhor. A DPF 53, o texto constitucional não proíbe a utilização de múltiplos do salário mínimo como mera referência pragmática. A palavra é essa aqui, referência pragmática. Para a definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas. Impedindo, no entanto, eu vou colocar outra cor aqui para a gente fazer o contraponto, impedindo, no entanto, reajustes automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário mínimo nacional. Fixada a interpretação conforme a Constituição, foi o que eu falei, com a adoção da técnica de congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, e esse congelamento é justamente o termo técnico para o que eu falei, aquela fixação do valor do salário numa referência passada, Eu defino que você tem
o piso salarial de X salários mínimos e eu congelo aquele valor de acordo com o salário mínimo daquela época em que foi fixado. Então, fixada a interpretação conforme a Constituição, com a adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário mínimo vigente na publicação da ata de sessão de julgamento. E aqui o referencial foi justamente a ata de sessão de julgamento das ADPF 53, 149 e 171, que tratavam, pessoal, de 3 categorias profissionais distintas, né? Eu não trouxe aqui porque a gente acabaria se aprofundando mais. Mas se você quiser, não deixe de fazer a leitura desses julgados, é muito importante para você compreender melhor essa temática que eu confesso que às vezes acaba sendo até um pouco tortuosa para a compreensão do aluno e até para uma explicação mais acelerada, como foi aqui na nossa aula. Tranquilo? Vamos agora para o nosso tema de número 7 da nossa retrospectiva. Vamos lá. Proteção da maternidade. Ação direta de inconstitucionalidade 6.327. Qual foi o questionamento que nesse ano de 2022 foi levado ao STF? O início da licença maternidade ocorre com o nascimento do bebê, do recém-nascido, ou do momento da alta hospitalar? Volta aqui comigo para eu lhe contextualizar a respeito disso. Porque a gente tem uma noção de que a licença maternidade ela vai começar quando o bebê nasce. É a noção geral que se tem da licença maternidade, porque todas as legislações falam a respeito disso. Quando a minha filha nasceu, eu tive a licença paternidade aqui no Distrito Federal e ela começou a contar justamente do dia que minha filha nasceu e isso ocorreu dia 18 de janeiro de 2020. Mas existem casos, inclusive na minha família, eu tenho um parente, meu irmão, aconteceu isso, que o bebê, meu sobrinho, precisou ficar um pouco mais de tempo no hospital para ter alguns cuidados. A pergunta que se faz, a licença maternidade e a licença paternidade, no caso, também, né? Mas aqui a gente está falando da maternidade. Ela vai ocorrer da alta hospitalar, vamos dizer que um bebê precisou ficar 1 semana, 2 semanas, 30 dias. Ela vai ocorrer da alta hospitalar ou do seu nascimento? O STF entendeu que é da alta hospitalar. Porque o que acontece, pessoal? Quando o bebê ou a mãe precisa ficar para ter mais cuidados médicos no hospital, a função da licença maternidade ou o sentido da licença maternidade e a função da licença paternidade também, é que eu já estou abrangendo porque existe entendimento do STJ sobre a licença paternidade, essa função se esvazia. Por quê? A função da licença maternidade e paternidade é a colaboração dos pais nos dias iniciais daquele bebê que veio ao mundo, que requer tantos cuidados. E se esse bebê ou se essa mãe estão sendo cuidadas no hospital em razão de eventual condição médica, não teria sentido se iniciar a licença maternidade naquela data, na data do nascimento, porque acabaria se esvaziando. Qual é o cuidado, por exemplo, que uma mãe que está internada dará ao seu filho que pode ou não estar internado, ou, caso contrário, o bebê continua internado e a mãe ela já teve alta hospitalar, mas ela não pode cuidar do seu filho porque ele está tendo os cuidados médicos. Então, essa é a questão que foi posta em debate no STF. O que é que o STF entendeu? Recapitulando a pergunta, o início da licença maternidade e o STF só decidiu sobre maternidade, né? Eu abri o parêntese sobre paternidade do pai, porque existe jurisprudência do STJ favorável aos pais nesse caso. Ocorre quando do nascimento do bebê ou do momento da alta hospitalar?
o STF entendeu que ele estabeleceu a interpretação conforme a Constituição ao artigo 392, parágrafo 1º da CLT, assim como o artigo 71 da Lei 8.213, né? E por arrastamento ao artigo 93 do Regulamento, Decreto 3.048, de modo a considerar como termo inicial da licença maternidade e do respectivo salário maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e ou de sua mãe. Ou seja, tem que ser a alta hospitalar do recém-nascido ou também da mãe. O que ocorrer por último, prorrogando-se em todo o período os benefícios, quando o período da internação exceder 2 semanas previstas no artigo 392, parágrafo 2º da CLT. Então, pessoal, fixa esse entendimento, que a licença maternidade ela vai iniciar a partir da alta hospitalar. E qual é o fundamento? Para que não se esvazie o sentido da licença maternidade, já que a mãe ou não poderia cuidar do filho por estar internada, ou não poderia cuidar pelo filho estar internado. Tranquilo? Esse foi outro julgado importante no ano de 2022. Sequência na nossa aula, vamos ao tema número 8. Sei que vocês já podem estar cansados aqui, mas essa aula é importantíssima porque ela vai acabar, pessoal, fazendo um apanhado, volta aqui comigo, um apanhado de tudo que aconteceu em 2022 e que muito provavelmente pode ser objeto de cobrança na sua prova, tá bom? Então, assim, aqui no Aprovação PGE a gente resolveu com muito carinho fazer essa retrospectiva, justamente para que vocês façam um fechamento do ano de 2022 da melhor forma possível, que é revisando os principais pontos das disciplinas mais importantes para a advocacia pública, beleza? Golinho de água e a gente já vai agora para o nosso tema de número 8. E o questionamento que se faz, pessoal, é: servidor público estabilizado pelo artigo 19 da DCT, estabilidade excepcional, tem direito ao reenquadramento? Professor, confesso que eu nunca ouvi falar nessa expressão, estabilizado. Me explique melhor. Calma, a gente vai chegar lá. O artigo 19 do ADCT, ele estabeleceu a estabilidade excepcional. Volta aqui comigo. A gente sabe, né, que para ingressar no serviço público, a Constituição Federal estabeleceu a necessidade do concurso público. Só que antes da Constituição Federal, essa não era uma regra absoluta. Existiam determinadas pessoas que ingressavam no serviço público sem a realização do concurso público. Você tinha concursos públicos, existiam concursos públicos, a gente não está falando que não tinha nenhum tipo de concurso público, mas existiam pessoas que ingressavam sem concurso público. E o que foi que aconteceu? Criou-se uma regra de transição para, em razão da nova regra, né, do concurso público, não viesse a inviabilizar a própria atuação da administração pública, que seria justamente se a gente chegasse à conclusão de que quem não fez concurso público agora será afastado do serviço público em razão da Constituição Federal de 1988. Então, criou-se uma regra transitória estabelecendo um lapso temporal a partir do qual, se a pessoa que entrou sem concurso público ela ingressou antes de determinada data, ela será estabilizada no concurso público, no serviço público. E aqueles que ingressaram da data fixada até a publicação da Constituição Federal não seria estabilizado e, em razão disso, poderia ser mais facilmente desligado da administração pública. Vamos para a redação do artigo 19 para ficar mais claro a explicação. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, lembrando que isso ocorreu em 5 de outubro de 1988, há pelo menos 5 anos,
e que não tenham sido admitidos na forma regulada pelo artigo 37, concurso público, são considerados estáveis no serviço público. Entendeu, pessoal? Então aqui, foi justamente o que eu falei. Foi criado um marco temporal 5 anos antes da promulgação da Constituição Federal, ou seja, a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88. Qual é o marco temporal? 5 de outubro de 83, 5 anos antes de 88. Então, quem ingressou antes de 5 de outubro de 83 se tornou estabilizado no serviço público. Quem ingressou entre esses dois períodos, né, entre essas duas datas, 5 de outubro de 83 a 5 de outubro de 88, não é estabilizado. E a indagação, pessoal, que se tem aqui, né, que se foi levada ao STF, foi a seguinte. Vou colocar na tela novamente para você. Servidor público estabilizado, ou seja, aquele que ingressou antes de 5 de outubro de 83 e que possui a estabilidade excepcional, tem direito a reenquadramento? O STF entendeu que não. Olha, eu vou dar aqui o exemplo. Um professor que foi contratado sem concurso público em 1980, ou seja, antes da Constituição Federal, antes daquele marco dos 5 anos, possui a estabilidade excepcional, justamente porque o artigo 19 da DCT estabelece isso. Um plano de cargos, carreiras e remuneração para o cargo de professor que ingressou através do concurso público pode beneficiar esse professor estabilizado? É justamente isso. O reenquadramento que se fala aqui nesse slide é justamente isso. Vamos dizer que um plano de cargos e salários ele faz determinados reenquadramentos ao cargo de professor, que foi o exemplo que a gente deu. Um eventual professor estabilizado, ele tem direito a esse reenquadramento? O STF entendeu que não. O STF entendeu que é vedado o reenquadramento em novo plano de cargos, carreiras e remuneração do servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 da DCT. Haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. E aqui há uma diferença, pessoal, entre ser estabilizado e ser efetivo. Ele é estabilizado no serviço público, ele não é efetivo. A figura da efetividade, pessoal, ela só é dada, esse adjetivo de servidor efetivo, ele só é dado tecnicamente àqueles que fizeram concurso público. O estabilizado não se torna um efetivo. Ele vai ter mais garantias do que outros tipos de servidores, mas ele não tem todas as garantias, todos os predicados, as vantagens de um servidor efetivo que fez concurso público. Então, para o STF, para os fins aqui da nossa aula de retrospectiva, é importante você saber do tema 1157, que fala que é vedado o reenquadramento em novo plano de cargos, carreiras e remuneração do servidor público admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição, mesmo que beneficiário da estabilidade excepcional do artigo 19, haja vista que essa regra transitória não prevê o direito à efetividade. Cumprindo aqui, pessoal, informar que isso aqui a gente pode aplicar tanto para uma carreira que seja estatutária, como eventual carreira que seja seletista, a depender de cada caso, né? Que a gente não vai descer aos pormenores em razão do objetivo da nossa aula. Tranquilo? Dando sequência, agora a gente vai tratar a respeito do teletrabalho. Você vai verificar, pessoal, que até agora a gente fez praticamente uma retrospectiva jurisprudencial, porque a gente teve algumas alterações legislativas no ano de 2022, mas eu reputo que as maiores alterações que ocorreram foram justamente esses entendimentos do STF, alguns do TST, que se relacionaram ao direito
do trabalho. Mas uma das alterações importantes que ocorreu no âmbito legislativo e que para a sua prova, para o seu estudo de concurso, é importante que você tenha em mente, é justamente aquela relacionada ao teletrabalho, que é um tema que ficou fervendo, né? Justamente em razão da pandemia, quando os trabalhadores se viram obrigados a laborar da sua residência na medida do possível. Então foi necessária uma regulação rápida, enérgica a respeito disso, e após essa regulamentação do teletrabalho, que acabou sendo de forma rápida através de medidas provisórias, editou-se lei, né, em sua conversão, colocando regras novas a respeito do teletrabalho. E tudo isso está lá na CLT, no artigo 75-A ao 75-E. Colocando aqui na tela, aqui, ó, como eu bem falei, artigo 75A ao 75E da CLT. Obviamente que eu não vou fazer aqui, pessoal, volta aqui comigo, eu não vou ficar fazendo a leitura dos dispositivos, porque você pode muito bem, né, uma das vantagens da videoaula aqui é você apertar o pause e ler os artigos da CLT. Mas eu trago aqui o que eu acho que você, quando vier a fazer a sua leitura, deve dar mais destaque. Vamos lá? Primeiro, o regime de teletrabalho pressupõe a atuação fora das dependências do empregador de maneira preponderante ou não. Isso aqui foi uma novidade, não da Lei 14.442, mas da medida provisória, salvo engano, 1108. Mas essa alteração, ela prevaleceu, então é preponderante ou não. Ela pressupõe o uso de tecnologias de informação e comunicação, que seria um computador, um laptop, serviço de telefone, WhatsApp, reuniões telepresenciais através do Zoom, enfim. E tem natureza diversa do trabalho externo, ou seja, o teletrabalho não significa trabalho externo. A gente sabe que muitos empregados laboram fora da empresa e não necessariamente isso significa teletrabalho. Tranquilo? O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas, reuniões, seminários, que exigem a presença do empregado no estabelecimento, que treinamento e reunião, não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto. O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou jornada de trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada ou por produção ou tarefa, sendo que nesta última hipótese, qual produção ou tarefa, não se aplicará o disposto no capítulo 2º do título 2º da CLT. E essa parte da CLT fala justamente sobre as normas relativas à duração do trabalho. Professor, me explica direito, para ficar bem claro aqui, pessoal. Quem trabalha em regime de teletrabalho, ele pode trabalhar tanto por jornada, vamos dizer, um atendente de telemarketing que trabalha na sua residência, e tem o trabalho que vai das 8 às 12 e das 2 às 6. Ele está trabalhando por jornada de trabalho. Ele está trabalhando por jornada de trabalho. Ele não está trabalhando nem por produção, nem por tarefa. Ele não ganha por estar fazendo X atendimentos ou por ter resolvido Y problemas dos clientes da empresa. Ele trabalha, ele está disponível naquele período que foi contratado por ele. Porém, existe outro tipo de teletrabalhador, vamos dizer assim, que trabalha por tarefa ou por produção, que é quando eu contrato um empregado para fazer X produção de determinado produto ou serviço, para criar determinadas artes visuais. Isso é muito comum, por exemplo, quando você contrata a edição de livros, a criação de artes, que agora no mundo da internet é muito comum você criar uma arte para um Instagram, uma arte para um site. Você pode contratar para uma tarefa de criação de identidade visual. Então, nesse caso, é diferente de quem trabalha por jornada. Ele está ou com uma tarefa ou com uma produção. Então, volta aqui para você ver a diferença. O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada,
Aí você lembra do telemarketing, por exemplo, ou por produção ou tarefa. Você pode lembrar aqui a pessoa, o designer visual, que cria designs. Sendo que nesta última hipótese, produção ou tarefa, não se aplica as normas relativas à jornada do trabalho. E essa diferenciação é importante, pessoal, porque quando a pessoa trabalha por jornada de trabalho, se ela excede a jornada do trabalho, ela vai ter adicional. Já a pessoa que trabalha por produção e tarefa, ela foi dada a ela um desígnio específico, fazer tal tarefa. Se ela acaba levando mais tempo ou menos tempo, pouco importa. Então, é aquela questão que às vezes pode ter uma vantagem para o empregador, vantagem entre aspas, e às vezes pode ser uma vantagem entre aspas para o empregado. Vamos dizer que eu solicitei a criação de determinada arte e o empregado acabou fazendo em 10 minutos. Ele vai ser remunerado por um trabalho de 10 minutos, mas vamos dizer que ele precisou levar 2, 3, 4 horas. Aí ele, mesmo assim, ele vai estar sendo remunerado por aquela tarefa. E nessa relação por jornada ou por tarefa, pouco importa se ele vai se organizar na casa dele para trabalhar de noite, o que, se fosse por jornada, daria adicional noturno. Então, justamente essas normas relativas à duração do trabalho não se aplicam a teletrabalhador que trabalha por produção ou tarefa. Fiquem atentos a essa regra, porque o examinador pode muito bem querer cobrar isso na sua prova. 6. O teletrabalho é aplicável aos estagiários e aprendizes. O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária não constitui tempo à disposição ou regime de prontidão ou sobreaviso, exceto se houver previsão de acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva. Por exemplo, pessoal, aqui para especificar, trazendo para o mundo real. Às vezes, quando você vai fazer alguma tarefa no seu computador, você vai editar um vídeo, em determinado momento, você deixa o computador fazer a tarefa porque ele tem que processar, e você acaba que você já fez a tarefa, você deu o comando. E às vezes esse é um procedimento que pode levar 1, 2, 3 horas até fazer uma edição de um vídeo. Esse tempo, em regra, ele não significa disposição ou prontidão, porque quem está, entre aspas, trabalhando é a máquina. Agora, se for feito um acordo que quebra essa regra, você vai ter a exceção. Beleza? Mas é justamente isso que trata-se nesse dispositivo aqui. O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária não constitui tempo à disposição ou regime de prontidão ou sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Por fim, o último ponto que eu trago aqui, aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e acordos coletivos de trabalho relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado. Tranquilo? E aqui eu ressalto mais uma vez para que vocês, vou botar até em outra cor, leiam atentamente os dispositivos da CLT que se referem ao teletrabalho, porque foi uma importante mudança advinda da reforma trabalhista que sofreu alteração no ano de 2022. Tranquilo? Retomando aqui a nossa retrospectiva, a gente já está aqui quase chegando ao seu final, eu vou tratar a respeito das férias, e a gente vai trazer aqui um julgado do STF na DPF 501, que acabou se contrapondo à súmula 450 do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Vamos lá, qual é o questionamento na tela? Na hipótese do empregador atrasar o pagamento das férias do empregado, é possível a aplicação da remuneração em dobro? Primeiramente, pessoal, vamos ver aqui o que a CLT diz sobre isso. Questionamento. Na hipótese do empregador atrasar o pagamento das férias do empregado, é possível a aplicação da remuneração em dobro? O que diz a CLT? Artigo 137. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, e aqui eu coloquei para facilitar,
12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito de férias, o empregado pagará em dobro a respectiva remuneração. Férias foram concedidas após o prazo de 12 meses, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. E o artigo 145. O pagamento da remuneração das férias, e se for o caso, o do abono referido no artigo 143, serão efetuados 2 dias antes do início do respectivo período de férias. Então, qual é a regra? Que o empregador conceda as férias nos 12 meses subsequentes à data em que o empregador tiver adquirido o direito, ou seja, eu fui contratado, trabalhei 12 meses, nos próximos 12 meses de contrato eu tenho que ter o meu período de férias. Trabalhei 12 meses, adquiri o direito às férias. Nos 12 meses subsequentes, eu tenho que dar as férias, né? Tenho que conceder as férias ao empregado. E o que é que essa regra aqui da CLT, e aqui eu só estou falando da regra da CLT, estabelece? Que se o empregador ele não cumpre o prazo dos 12 meses. Que prazo é esse? O prazo para conceder as férias. Então, trabalhou 12 meses. Depois de 12 meses trabalhados, tem direito às férias. Vamos dizer que dentro desses 12 meses, o empregador não concede as férias. Concede só posteriormente, ou seja, no 25º mês, no 26º mês do contrato. Trabalhou 12, tinha mais 12 para conceder as férias, não concedeu. Extrapolou o prazo dos 12 meses. Eu tenho que pagar a remuneração em dobro. É uma pena que o legislador imputa ao empregador. Empregador, você descumpriu a regra dos 12 meses. Então, além das férias, você vai ter que pagar a remuneração das férias e uma indenização por não ter concedido as férias no prazo correto. E essa indenização é o pagamento em dobro da remuneração do seu empregado. Então, a regra da CLT é essa. E ela ainda tem uma regra adicional, que é o seguinte: se eu estou saindo de férias hoje, o empregador tem que pagar a minha remuneração das férias até 2 dias antes de eu entrar de férias. Está aqui, ó. O pagamento da remuneração das férias, e se for o caso, o do abono referido no artigo 143, serão efetuados em até 2 dias antes do início do respectivo período, que é justamente para que a pessoa que vai entrar de férias receba a sua remuneração e possa usufruir com qualidade das suas férias. Porque imagine você, entrou de férias, não recebeu a remuneração, não recebeu o adicional. Nesse caso, o que acontece? Você não estará tendo a possibilidade de usufruir das suas férias do modo em que no qual as férias devem ser usufruídas, que é para relaxamento, que é para descanso, que é para fazer uma viagem. Então, nesse caso, a remuneração das férias tem que ser feita em até 2 dias antes. Então, recapitulando aqui a regra da CLT, a regra da legislação. Eu fui contratado no dia 1º de janeiro de 2020. No dia 1º de janeiro de 2021, significa que eu trabalhei 12 meses. Eu tenho direito a, nos 12 meses subsequentes, ou seja, de 2021 para 2022, de gozar das minhas férias. Mas se o empregador não concedeu as férias, só veio a conceder em 2023, por exemplo, ele vai ser punido pagando em dobro. O que acontece? O TST fez uma interpretação analógica, nesse caso, para as hipóteses em que, ainda que o empregador conceda as férias dentro dos 12 meses, ou seja, dentro do prazo de 12 meses, mas atrase o pagamento da remuneração, ele necessariamente vai ter a punição do pagamento em dobro. Voltando para o meu exemplo, trabalhei de 1º de janeiro de 2020 até 1º de janeiro de 2021. 1º de janeiro de 2021 até 1º de janeiro de 2022, eu deveria receber as férias, usufruir, e eu de fato usufruí. Eu tive as férias. Porém, o empregador não pagou as minhas férias nos 2 dias antes de eu entrar em férias.
O que é que o TST entendia sobre o tema? Que nesse caso aplicaria a mesma pena para o caso de quem não concedeu as férias no período de 12 meses que deveria ser concedido ao empregado. Olha o que o TST entendia na súmula 450. É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o texto constitucional, com base no artigo 137 da CLT. E esse artigo 137 é justamente aquele que estabelece essa pena. O empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Recapitulando, é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no artigo 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria. Olha isso, pessoal. Vou botar outra cor aqui para vocês. Ainda que gozadas na época própria. E o que é que isso está querendo dizer aqui? Mesmo que você tenha gozado das férias dentro dos 12 meses, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do diploma legal. E a gente volta aqui para fazer de novo a nossa leitura comparativa. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo que se trata o artigo 134, os 12 meses, o empregador pagará em dobro. E o pagamento das férias tem que ocorrer até 2 dias antes. O que é que o TST acabou fazendo com a súmula 450? Ele acabou criando uma nova regra, uma nova penalidade. Ele falou o seguinte: não importa se você concedeu ou não as férias na época própria. Se você atrasou o pagamento, você vai ter que pagar as férias em dobro. Entendeu, pessoal? Ou seja, para o TST, ainda que gozadas na época própria, ou seja, o empregador concedeu as férias dentro dos 12 meses, se não fizesse o pagamento no prazo de 2 dias antes do início do respectivo período, teria que pagar a remuneração em dobro. Vocês verificam, pessoal, que acaba sendo até algo meio desproporcional essa súmula 450. Porque imagine o caso de um empregado que trabalhou os 12 meses, depois ele tinha mais 12 meses para gozar das férias. E o empregador, logo no primeiro mês, concedeu as férias, mas atrasou o pagamento das férias. Ele vai ter a mesma punição, de acordo com a súmula 450, daquele empregador que não concedeu férias alguma dentro do período de gozo, né? Então você vê que se tornou até uma regra desproporcional. E, como o próprio STF entendeu, criou-se uma analogia, né, para criar essa penalidade. O tema chegou ao STF na DPF 501, né? E o que é que o STF entendeu? Primeiro ponto, esse aqui eu trago para que você tenha uma visão ampla, né? Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos precedentes. Isso aqui ele está querendo dizer o seguinte: TST, você tem que respeitar o poder legislativo. O Poder Legislativo criou uma regra específica, uma penalidade específica. Você não pode vir criar uma nova penalidade a despeito de previsão legal. Ponto 2. E aqui entra, já contextualizei, agora entra a regra que o STF estabeleceu. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário, no caso através do Poder Judiciário Trabalhista, como legislador positivo, ou seja, que cria uma norma de modo a ampliar o âmbito de incidência da sanção prevista no artigo 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. Ele amplia o âmbito de incidência da sanção prevista no artigo 137 através da analogia. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica, necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras, proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo TST e pelos tribunais regionais do trabalho. E aqui, pessoal, você verifica que o STF acaba que nessa DPF 501, ele pega essa situação da súmula 450 e acaba criando um entendimento jurisprudencial no âmbito do Supremo que é até amplo, geral, que pode vir até, obviamente,
em vias interpretativas nos combates judiciais perante a Justiça do Trabalho, fazer com que outras súmulas e outras OJs do TST venham a ser questionadas. Olha isso aqui, olha o ponto número 3, como ele é genérico. Ausência de lacuna justificadora, de construção jurisprudencial analógica, necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras, proibição de criação de obrigações não previstas em lei, por súmulas e outros enunciados do TST e dos TRTs. Ele está falando aqui para a Justiça do Trabalho justamente que ele deve atuar somente quando houver uma lacuna justificadora e quando ele for criar uma sanção, ela tem que ser interpretada de forma restritiva. Tranquilo? Esse, pessoal, é um tema muito importante, porque apesar de ter sido direcionado para a súmula 450, como eu bem falei, a partir obviamente que a fundamentação desse julgado vai acabar sendo utilizado pelos operadores do direito quando eles se virem que o seu cliente está sendo penalizado por uma construção jurisprudencial do TST que foi criada à margem da lei, principalmente aquelas que são punitivas. Tranquilo? Pessoal, aqui, nesse momento da aula, a gente acaba encerrando a retrospectiva do direito material do trabalho. Vocês vão recordar que no início da aula eu falei que as principais alterações, a grande maioria das alterações que eu ia trazer, eram do direito material do trabalho. A gente teve aquelas no início que eram das fontes do direito do trabalho, que acaba também se aplicando para fontes do direito processual do trabalho, mas a grande maioria foi do direito material do trabalho que eu trouxe. No direito processual do trabalho, eu vou trazer aqui a questão dos juros e da correção monetária envolvendo a fazenda pública. Mas aqui eu já vou ressaltar mais uma vez que, em razão da natureza dessa aula ser uma retrospectiva, eu só vou trazer os pontos principais e como a regra está sendo definida atualmente de acordo com a legislação e as construções jurisprudenciais. Beleza? Vamos lá. Juros e correção monetária. Juros para os litigantes em geral. Após o ajuizamento da ação, são aqueles da Selic. Antes do ajuizamento da ação, fase pré-processual, existe uma divergência se são devidos ou não. Caso sejam devidos, deverão ser calculados conforme a TR. Já a correção monetária. Correção monetária para os litigantes em geral, ou seja, quando não envolve a fazenda pública. Fase pré-judicial, IPCA-E. A partir do ajuizamento, Selic. E quando envolve a fazenda pública, nós temos um regramento mais específico. Antes da emenda constitucional 113 de 2021, juros conforme a orientação jurisprudencial 7 do TST. Após a emenda constitucional, Selic. E correção monetária para a fazenda pública, fase pré-judicial, IPCA-E. A partir do ajuizamento da ação, IPCA-E. E após a emenda constitucional 113 de 2021, é a Selic. Aqui, pessoal, eu vou deixar essa tabela aqui para vocês tentarem memorizar, mas é importante vocês saberem que dificilmente um tema como esse ele vem ser cobrado em provas de concurso, porque ele é muito, mas muito específico. A gente percebe aqui que as alterações legislativas ocorreram em 2021, mas eu trouxe na nossa retrospectiva de 2002, primeiro em razão da importância e também porque teve diversos debates no STF e no TST a respeito do tema, dos juros da correção monetária. Mas para fins aqui da nossa retrospectiva, fixem essa tabela. Essa tabela é a mesma tabela que a gente coloca no nosso livro. Caso vocês queiram se aprofundar a respeito do tema, sugiro que vocês adquiram a nossa obra, que é o Direito e Processo do Trabalho para a Advocacia Pública. Talvez seja a obra do Direito do Trabalho e Processo do Trabalho que tenha esse tema de forma mais esmiuçado. E ressalto, para fins de prova, dificilmente ele pode ser cobrado. Mas eu trouxe em razão da importância do tema. Se numa prova vier a ser cobrado, eu acredito que vai ser cobrado em termos de quais são as taxas, quais são os índices, mas, mais uma vez, acredito que seja muito mais difícil. A nossa parte da retrospectiva do direito
material do trabalho, eu acredito que ela tem uma chance de incidência nas suas provas de 2023 muito maior do que essa parte do direito processual do trabalho. Tranquilo? Eu vou recapitular aqui tudo o que aconteceu na nossa aula para que você, mais uma vez, possa ter uma visão geral. É importante, né? Toda revisão, ela pressupõe uma visão geral. E, mais uma vez aqui, alterações mais relevantes no direito do trabalho, tema 1046 do STF, a DPF 323, arguição de constitucionalidade 696 de 2012 do TST, tema 638 do STF relacionado a direito coletivo, tema 900 do STF relacionado à remuneração, a DPF 53, 149 e 171 do STF também relacionado à remuneração, proteção da maternidade, como vimos, aquela questão da alta hospitalar, reenquadramento do servidor no tema 1157, questões relacionadas ao teletrabalho e a questão das férias, que eu acabei de explicar, relacionada à DPF 501, súmula 450 do TST, e com relação a juros de correção monetária, mais uma vez, aquela observação. Acredito que a chance de ser cobrado não é tão grande, mas fica um quadro para fins de memorização. E caso você queira se aprofundar, o nosso livro está à disposição, né? A 4ª edição em breve vai sair com esse tema 100% atualizado. Volta aqui comigo. Pessoal, eu queria me despedir agradecendo a todos vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais, no Aprovação PGE, no prof.gustavandrade, vocês que consomem todos os produtos, todo o conteúdo gratuito que a gente disponibiliza. A gente sempre faz questão de, no final do ano, fazer um simulado de jurisprudência, fazer um mini curso com temas importantes e também a nossa retrospectiva em videoaulas dos principais temas das principais disciplinas, porque a gente acredita no poder da educação. A gente acredita que a gente é um instrumento de educação que vai fazer com que vocês se aprimorem, que vocês avancem nos seus estudos. E para nós do Aprovação PGE é uma felicidade imensa poder ajudar cada um de vocês. É o que a gente sempre fala. O principal ator de uma aprovação em concurso público é o aluno, mas no que a gente puder ajudar, no que a gente puder auxiliar, nós estaremos aqui prontos. Desejo um final de ano maravilhoso, desejo que você tenha boas festas, um Feliz Natal, um Ano Novo incrível e que você não tire da sua cabeça que é importante você se organizar para que no ano de 2023 você continue na batalha, continue estudando com afinco, porque muito em breve a sua aprovação virá. E no que precisar aqui do Aprovação PGE, pode contar conosco. Beleza? Um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado e eu espero que vocês tenham gostado da nossa retrospectiva. Se ficou com qualquer dúvida, não deixa de mandar mensagem, seja aqui no portal, seja no nosso direct, seja no meu perfil prof.gustavandrade, a gente está aqui para te ajudar. Os slides dessa aula estão disponíveis, baixem, estudem, revisem, eu tenho certeza que algumas questões das suas próximas provas estarão neles. Então é isso, muito obrigado, agradeço demais a todo o carinho que nós recebemos, boas festas, bom final de ano, sigam na luta. Grande abraço!